Mateus capítulo 6, versículo 12. O texto diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Veja bem, perdoa-nos as minhas dívidas, as nossas dívidas, da mesma forma, do mesmo jeito, da mesma maneira que eu tenho perdoado os meus devedores. Fica aí um questionamento para nós. Nós temos perdoado os nossos devedores, assim como somos perdoados em Cristo? Porque o perdão de Cristo ele nos alcançou, o seu amor nos alcançou, a sua graça nos alcançou. E isso é uma oração. Essa é a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Isso aqui ele não é uma utopia, né? Ele tem que ser uma realidade, uma verdade, um fato na nossa vida. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E aí ele vai falando, e aí no versículo 14 ele continua dizendo assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará das vossas ofensas. Eu gostaria de ler agora com vocês o capítulo 20 de João. João capítulo 20, versículo 21. E eu vou continuar nesse tema aqui, porque esse texto de Mateus que eu acabei de ler, que foi o texto que Jesus falou no Sermão do Monte, quando ele falou da oração do Pai Nosso, é um texto que está completamente conexo a esse texto aqui. Diz assim o texto: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Shalom, paz coletiva. Estavam reunidos no mesmo local e ele entrou e disse: Shalom, Adonai, paz seja convosco. E ele deixou esse mandamento aqui. Ele já começa dizendo esse mandamento: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Da mesma forma como o Pai me enviou, da mesma maneira, do mesmo jeito, né? Com o mesmo propósito, com o mesmo intuito, com a mesma missão que o Pai me enviou, eu também vos envio. Da mesma maneira, do mesmo jeitinho. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que dá força, é o que te ajuda na sua missão. João mesmo diz lá no capítulo 12 que ele é o nosso consolador, ele é o nosso ajudador, ele é Paracletos, né? O Espírito da verdade, aquele que nos ensinaria a respeito de todas as coisas, né? Não falaria de si mesmo, mas falaria de tudo que ele ouviu a respeito do meu propósito, de tudo que ele viu a respeito do meu propósito e do seu propósito, do projeto de Deus, da missão que Deus confiou a nós. Tudo isso nós temos o auxílio do Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus. É o Espírito que nos fortalece a cumprir a nossa missão. E a nossa missão é uma missão de andar da mesma forma que Jesus andou, de andar da mesma maneira que Jesus andou, de ser nessa existência o que Jesus foi, ser Jesus nessa terra. Esse é o projeto. E ele continua aqui no versículo 23, ele nos dá uma prerrogativa. A prerrogativa é essa: se de alguns perdoardes os pecados, são perdoados.
Então, olha só, se você perdoar o pecado, os pecados serão perdoados. Mas, se retiverdes, serão retidos. Se você reter os pecados, serão retidos. Se você não perdoar os pecados, eles não serão perdoados. Agora, se você conectar esse texto com o texto de Mateus, ele diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E Jesus conclui no final dizendo: porque se perdoardes os pecados, o Pai Celeste vos perdoará. Mas se você não perdoar pecados, o Pai Celeste não vos perdoará. E Deus colocou agora, através de Jesus, esse mesmo poder, essa mesma prerrogativa de você perdoar pecados, mas também de você reter pecados. Se você vasculhar o Evangelho, você não vai encontrar registro algum de que Jesus reteve pecados de alguém. Jesus jamais reteve pecados. Jesus perdoou a todas as pessoas. Quando ele estava sendo crucificado, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Veja que incrível. Jesus sempre perdoa. Mas a parte que ele diz, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, fala da primeira dimensão da cruz. A primeira dimensão da cruz é o perdão. E é o perdão indistintamente a todos. É o perdão que não é retido, nem por mim, e jamais foi retido por Jesus. Porque quando eu retenho o perdão na vida de alguém, eu me coloco no lugar do Espírito, eu me coloco no lugar de Deus, eu me coloco no lugar do juiz. Apesar de que no texto você tem essa prerrogativa de estabelecer essa medida, a medida de reter perdão ou de perdoar a todos. Nós fomos chamados para perdoar a todas as pessoas. Nós fomos chamados para perdoar a todos. Apesar de termos essa prerrogativa de reter. Mas quando você retém, você estabelece a própria medida na qual você será medido. Porque você se coloca na posição de Deus, você se coloca na posição de juiz que está julgando. Vai lá para a Epístola de João, no capítulo 5, no versículo 16, o texto diz assim: se alguém vir, esse vir aí é de ver, a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Porque há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. O próprio escritor aqui, que é o apóstolo João, certa vez,
antes da morte de Jesus, quando ele subia com Tiago, que eles são chamados dos Boanerges, né? E eles foram à frente no caminho para preparar o caminho para Jesus, que ia para Jerusalém. Qual era a missão de Jesus em Jerusalém? Era morrer pela humanidade. Essa era a missão. E quando eles foram à frente do caminho, eles chegaram numa aldeia de samaritanos e os samaritanos não o receberam. Porque o aspecto deles era de quem ia para Jerusalém, e samaritano não se comunicava com o judeu. E quando Jesus chegou no local, eles disseram: olha, eles não nos receberam. Vamos tocar fogo, pedir para descer fogo do céu e os consumir? Olha a atitude de Tiago e de João. Jesus disse assim: vocês não sabem a que espírito você pertence. Você precisa conhecer a que espírito você pertence. O Espírito de Cristo, ele é compreendido através do próprio Cristo. Você tem que conhecer Jesus por intermédio de Jesus. Como é que eu entendo isso? Porque você tem que saber qual é o Espírito de Jesus olhando para Jesus, olhando para o comportamento de Jesus, olhando para tudo que Jesus ensinou, para todos os aspectos comportamentais da vida de Jesus, como ele tratou as pessoas. Não para espanto nosso, a resposta de Jesus para Tiago e João naquela situação do descer fogo do céu, Jesus disse para ele: vocês não sabem a que espírito pertence, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para... Aí você começa a entender Jesus pelo que Jesus pensa. E eu pergunto para você, qual é o Espírito de Jesus? Jesus não veio destruir as pessoas. Jesus não veio destruir ninguém. O que ele veio fazer? Salvar. Jesus não veio para destruir pessoas. E agora ele nos deixa um mandamento de, assim como ele é, nós sermos. E nos diz que a quem nós perdoar, será perdoado. Mas a quem nós reter pecados, reter perdão a pecados, será retido. Mas lá ele diz, lá em Mateus, que se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Porque o Espírito de Jesus não é um espírito de destruição de gente. É um espírito de salvação, de acolhimento. No mesmo texto, um pouquinho antes, ali de Lucas, em que ele fala essa questão de descer fogo do céu, um pouquinho antes ali, o próprio João, quando ele tinha surtado pela primeira vez, ele disse assim: nós encontramos um homem que expele demônios, mas ele não está conosco, ele não segue conosco, ele não está no nosso grupo, ele não está na nossa religião, ele não está na nossa denominação, ele não está na nossa igreja, ele não está no nosso templo. Nós vimos um homem que expelia demônio. E o texto não diz que ele expelia os demônios e os demônios não saíam. Certamente os demônios saíam. Mas ele não segue conosco, ele não está comigo aqui no meu grupo. Jesus disse: não o proíba. Deixa ele seguir expulsando o demônio. Porque não há ninguém que possa
pregar o Evangelho e depois falar mal de mim. Aquele que prega o verdadeiro Evangelho não pode falar mal de Jesus. E ele disse: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não ajunta com o Evangelho, espalha. Eu e você não fomos chamados para espalhar. Não é missão nossa espalhar. A nossa missão é andar no mesmo Espírito, andar no Espírito de Cristo, andar no Espírito de Jesus. Quem anda no Espírito de Jesus, ajunta. Quem anda no Espírito de Jesus, perdoa. Quem anda no Espírito de Jesus não retém perdão de pecados, perdoa a todos, porque a primeira dimensão da cruz é: Pai, perdoa a todos, porque eles não sabem o que fazem. Talvez você esteja sendo perseguido onde você trabalha, onde você mora, na sua casa, na sua família. Talvez você esteja sendo oprimido por alguma coisa. É momento de você dizer: Pai, perdoa eles tudo. Eles não estão sabendo o que estão fazendo. Eles não estavam sabendo o que estavam fazendo com Jesus. Jesus estava sendo crucificado ali. Mas se eles tivessem a noção de que estavam crucificando o Senhor da glória, eles não fariam aquilo. Eles agiriam de outra forma. Deus nos chamou para agregar, ajuntar. Espalhar não é comigo. Espalhar não é com você. Ah, mas tem um grupo aí que se reúne lá não sei aonde. Deixa reunir. Se está pregando o Evangelho, deixa pregar. Se está falando de Jesus, deixa falar. Se é de Jesus, isso vai prosperar. As pessoas serão restauradas. As pessoas serão transformadas. Nós precisamos mudar a nossa mente em relação ao Evangelho. O Evangelho é o Espírito de Jesus. Se ele não estiver pecando para a morte, porque aquele que peca para a morte não adianta nem você orar. O próprio juízo de suas ações o alcançará. O próprio juízo do que ele está fazendo o alcançará. É semeadura. Ninguém pode continuar fazendo mal, fazendo mal, fazendo mal e o mal não alcançar. Isso é uma lei. Quem faz o mal vai sofrer o mal em si próprio. Por isso nós não nos cansemos de fazer o bem, porque ao tempo de Deus nós colheremos o bem de nossas ações. Deus nos chama para a reconciliação. Deus nos chama para o amor. Deus nos chama para o perdão. Deus nos chama para a sua graça. Deus nos chama para a sua misericórdia. Não retenha nada. Saiba de que espírito você é. Saiba a que espírito você pertence. Seja cheiro de vida para a vida. Seja cheiro de vida para a vida. Perdoe. Aquele que retém chama juízo para si. Aquele que perdoa abre um caminho de graça e misericórdia sobre a vida de todas as pessoas. Nós podemos ser um canal de Deus de perdão. Ser um cano, né? Que toda aquela graça para perdoar vem, passa por nós e nós saímos perdoando todo mundo. Porque quando nós deixamos de perdoar, deixamos de ter esse comportamento e acabamos retendo, nós nos colocamos como juízes e no lugar de Deus. E aí a medida já está estabelecida para nos medir mais ali à frente.
mais ali adiante seremos medidos da mesma forma. E sofreremos, né, as consequências daquilo que eu medi. Mateus 18:15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Preste atenção no que diz o texto aí. Se ele pecar contra você, ele pecou contra você. Não foi você contra ele. Ele está aqui entre parênteses ainda, né? Pecar contra ti. Quem é que tem que ir? É o pecador ou o ofendido? Então aqui é o oposto do que geralmente se faz. Geralmente o ofendido fica ofendido e aguardando que quem ofendeu venha se desculpar. O mandamento aqui é o contrário. O ofendido tem que ir, e se você for lá e ele te ouvir, você ganhou ele. Mas por que eu vou ir lá? Você vai lá em graça, em misericórdia, em amor e em perdão. Você não vai para que a razão fique estabelecida. Geralmente, quando se fala de perdão, há um jogo de razões. Tem que uma razão prevalecer. Esse ofendido que Jesus fala aqui, se ele for lá no Espírito de Jesus, sabendo que você está entendendo Jesus através do próprio Jesus, a parte comportamental de Jesus, ofendido, você vai lá nesse Espírito, você vai ganhar ele. Ele não vai passar para o segundo estágio. Você vai ganhar, porque você vai lá não para dizer quem tem ou quem não tem a razão. Você vai lá na questão da relação, para você não estabelecer um abismo entre você e ele. Você volta lá porque você deseja manter com ele a mesma relação. Mas não é para você ter razão. Não vai ser discutido razão. Entenda o espírito do Evangelho. Se ele te ouvir neste espírito, entre ti e ele só, é entre você e ele, e mais ninguém. Sem ninguém que pode interferir no processo. O objetivo não é deixar o abismo, um buraco que se estabeleça na relação, mas é ganhar o seu irmão, ganhar por ele mesmo. Foi ele que pecou contra ti, mas quem vai até ele é você. É o ofendido que procura o ofensor. Você precisa orar pelo inimigo, pelo que te persegue, para que na cabeça dele sejam amontoadas brasas. Se ele te tomou a capa, dá a túnica, né? Se ele te bater numa face, dá outra face. Se ele te convidou para andar uma milha, vai com ele duas. Isso fala da misericórdia. Segundo o Evangelho é assim, mas no mundo é inverso. Essa é a ação. E não é uma ação que você faz por vitimização, não. Você vai pelo reestabelecimento de um relacionamento que pode acabar ali. Foi ele que pecou contra mim. E eu não posso me vitimizar por isso. Porque o Evangelho me ensina ao contrário. Eu não devo reter. Eu devo perdoar.
Aí o segundo nível: se porém ele não te ouvir, toma ainda contigo 2 pessoas, 2 testemunhas, porque pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. Mas não pode ser qualquer pessoa, tem que ser pessoas que estão no mesmo espírito. Para que palavra é essa que tem que se estabelecer? É a palavra que declara a disposição do Evangelho. A palavra que tem que se estabelecer numa relação em que 2 ou 3 se reúnem para tentar consertar alguma coisa é a palavra do Evangelho. Também não é a palavra da razão, de 3 que vêm contra um para se estabelecer uma razão. Não, é a palavra do Evangelho. A palavra do Evangelho é graça, é amor, é perdão, é misericórdia. É isso que eu estou falando todo o tempo, todo dia, todas as vezes que reunimos. Para que toda a palavra se estabeleça. Aí, se ele não te ouvir, gente, se tudo isso for feito no espírito do Evangelho, você não chega no outro estágio. Há conserto na primeira vez, não se chega com mais 2 testemunhas, mas se passar daqui e chegar na igreja, ainda assim, não está no espírito do Evangelho, porque o Evangelho vai romper com tudo isso. Vou repetir: o Evangelho rompe com tudo, rompe com todos esses laços malignos. A palavra que se estabelece não é a palavra que esmaga a razão de um contra o outro, mas é a palavra do Evangelho, a palavra do amor, porque Deus é amor e tudo se resume nisso. A palavra que chama a conversão, ao reencontro, a admissão de uma verdade como vínculo e que nos une sem hipocrisia, mas baseado no amor de Deus. É isso que esse texto está dizendo. Primeiro entre ti e ele só, depois com mais algumas pessoas juntos. Se ele não te atender, diz-o à igreja, e se recusar a ouvir a igreja, o grupo. Mas olha só, gente, não é a igreja como um tribunal. Você tem que entender a igreja a partir desse texto, que ele diz assim: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, reunidos no mesmo espírito de Jesus, aí eu estou. Aí você leva essa pessoa até a igreja. E se ele não te ouvir, no grupo que está no mesmo sentido, que pensa da mesma forma, mas não no grupo que é um grupo de exceção, que se estabelece no lugar de Deus para julgar. Por isso que eu disse aqui, você tem que entender o Evangelho de Jesus por Jesus. Como Jesus agiria? Aqui ele diz, se mesmo na igreja ele se recusar a ouvir o que o grupo diz, o que a igreja diz, considera-o como gentil e publicano. Jesus veio para quem? Jesus veio para os gentios e para os publicanos. Se o cara não quiser ouvir mais ninguém, ele ainda está no grupo a ser alcançado pelo amor de Deus. Não é para jogar fora. Mas o que o pessoal faz hoje? Exclui e joga fora. Se ele não quer estar no grupo, e aí? Se ele não está no nosso grupo, ele está no grupo a ser alcançado. Ele está no grupo onde o amor de Deus está cercando para capturá-los. Jesus considerava publicanos e pecadores de que forma? Do mesmo jeito que ele falou para João e Tiago, quando mandaram tocar fogo nos samaritanos. Você não sabe a que espírito você pertence? O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens,
Ele veio para salvar os homens. E quantos grupos excluem pessoas e nunca mais procuram? Quantos grupos excluem pessoas, se afastam, viram as costas e pensam que estão fazendo o que Jesus disse, considerando ele como publicano? Não, eles são dignos de serem alcançados pelo amor de Deus. A verdade vos digo que tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. E aí eles acham que estão desligando do céu, do reino do céu. Eles dão ênfase ao desligar e ligar, e acham que tem o poder de ligar e desligar. Jesus não é contraditório. Ele disse assim: quem comigo não ajunta, espalha. Quando eu, na minha pretensão, penso em desligar do reino de Deus, eu estou espalhando com o Evangelho. Porque o centro desse texto, olha só o versículo 19: em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem. O que é concordância? É concordar. O que é concordar? A palavra no grego é de orquestra, de sinfonia, é de acordo, é de unanimidade, é de afinação. O que eu estou falando desde o princípio? Você tem que compreender o Espírito. Você tem que estar na sintonia de Jesus. Você tem que estar afinado com Jesus. Você tem que interpretar a Bíblia a partir de Jesus. Você tem que andar de acordo com o que Jesus andou. A nossa missão é fazer o que Jesus fez. No mesmo tom. Afinados. Afinação no Espírito do amor. Afinação na graça e na verdade. No Espírito de Jesus, que encarnou Deus como Ele realmente é, e se transformou em carne no nosso meio, graça e verdade no nosso meio. Jamais peça a Deus pelo mal de alguém. Tem que haver um acordo, uma sintonia, uma sinfonia, concordar no mesmo Espírito de Jesus, num acordo de amor, acordo com Jesus, que é o maestro. Ele dá o tema de tudo, ele é o amor. O seu tema é o amor. O foco nesse texto não é ligar e desligar, o foco é concordar. Se você fizer tudo no concorde de Jesus, você vai ligar e desligar. Você vai ligar para a vida e vai desligar para a morte. Não é desligar para matar, e sim desligar o que está matando. No Espírito de Jesus você liga e desliga. Você desliga o que está matando a pessoa e você liga a vida. É ligar no que dá vida. Esse é o poder da concordância. Concordar, estar no mesmo Espírito. E o Espírito não é o Espírito da liderança, é o Espírito de Jesus. Não é o espírito de um líder humano que diz tudo que tem que ser feito, não. É o mesmo Espírito que estava sobre Jesus. É entender Jesus por Jesus, para ser o que Jesus foi, para andar como Jesus andou, para viver como Jesus viveu, e ser Jesus aqui, ajuntando, jamais espalhando, ligando para a vida, desligando o que está matando, concordando uns com os outros, considerando aqueles que não estão aqui como publicanos e pecadores, mas como aqueles que estão na roda do amor de Deus, no alcance do amor de Deus, na graça de Deus, da misericórdia de Deus, do perdão de Deus. Eu fui chamado para perdoar, eu não fui chamado para reter perdão, e você também não. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos no mesmo Espírito de Jesus, em meu nome, esse é o Espírito, ali eu estou. Porque pode ter um bando de gente numa reunião de Jesus e ter mais de um Espírito ali. Não ser
o espírito da concordância, a sintonia, a sinfonia, o mesmo tom de Jesus. E você pode observar em alguns lugares que estão todos ali, mas nem todos estão no mesmo espírito. Esse é o espírito do reino de Cristo. Esse é o espírito do reino de Jesus. Por isso que Jesus disse: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tende em vós, tende em vós. Sede unidos de alma, sede concórdias de mente. Por isso que Jesus disse: quem comigo não ajunta. Tem muita gente no Evangelho, ó, apenas espalhando. Mas o Espírito de Jesus é um Espírito que agrega. O Espírito de Jesus é um Espírito que perdoa e jamais retém. Amém?